Que as pessoas namorem, se namorem, renamorem-se, né? Como eu gosto de dizer, porque a vida muda e a gente precisa mudar também, porque não dá para ser a mesma pessoa de sempre, né? Ninguém permanece a mesma pessoa, a gente está sempre mudando, sempre aprendendo, sempre buscando mais informação, mais conhecimento. Então, feliz Dia dos Namorados! A dica jurídica de hoje a gente está trazendo é sobre os contratos em tempos de pandemia. Lembra? A gente fez uma chamada falando. Então, o que a gente vai falar hoje sobre contratos? Primeiro a gente vai fazer um apanhado geral para poder a gente entender o que está acontecendo. Depois a gente vai trazer algumas sugestões que a gente na prática enxerga que seriam de papel relevante para enfrentar as dificuldades que hoje todos estamos vivendo mundialmente, não só no Brasil, mas mundialmente, tá bom? Então vamos lá. O que a gente pode entender pelos contratos? A gente vai falar dos contratos de uma maneira abrangente, né? Mais na parte civil. E a gente parte da premissa de que, em regra, os contratos eles são baseados na autonomia privada, ou seja, eu quero, você também quer, a gente faz um contrato definindo as formas, as prestações, as obrigações, a vigência. Então, baseado nessa autonomia privada, os contratos são formados. Uma outra coisa também que a gente pode verificar dos principais contratos que a gente vai falar hoje são que eles são com o objetivo de serem cumpridos, ou seja, eles têm uma força obrigatória de cumprimento. Ninguém faz um contrato para não cumprir, você faz porque você quer daquele jeito e você quer que ele seja cumprido, executado daquela forma que você contratou. Outra característica também dos contratos que a gente vai falar são contratos consensuais, ou seja, não precisa de uma forma específica, basta você querer dizer que quer daquela forma, que você concorda, que você quer aquele contrato, você está manifestando a sua vontade, que ele pode ser interpretado como um contrato. Obviamente que a formalização é uma coisa que, seja por instrumento particular, seja por instrumento público, dá uma reforçada, né, na questão da taxatividade, da claridade, da transparência, do que se efetivamente quis dizer, para evitar contradições, evitar interpretações ambíguas. Isso facilita muito, né? Que mais? A função social do contrato, a liberdade. A função social do contrato, ela está intimamente ligada com a Constituição Federal, através do artigo 170, que fala da atividade econômica, fundada justamente nesses princípios que a gente está comentando aqui. E o que essa função social do contrato tem a ver? Tem a ver que, apesar de as pessoas, algumas defenderem que o contrato faz lei entre as partes, mas isso é relativizado, ou seja, o contrato faz lei entre as partes, mas ele também pode ter consequências, ele pode gerar consequências para uma coletividade, como são os contratos de consumidores, por exemplo, e os contratos trabalhistas também, que interessa a uma gama de pessoas e não só aquelas ali que estão envolvidas no contrato, né? Então ele precisa ser baseado nessa função social para ele ter uma finalidade maior e não apenas aquilo ali que está envolvendo as partes, né? Proteger interesses, garantir o bem social e ser pautado principalmente pela boa-fé. O que é a boa-fé? É fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você numa forma contratual, numa forma jurídica, ou seja, você ter parâmetros que partem de uma ética, de procedimento, para que isso seja levado em consideração na interpretação dos contratos, certo? Então, o que acontece? Pandemia. Coronavírus chegou, afetou todo mundo, a economia do país realmente e do mundo todo está sendo abalada, as pessoas estão perdendo emprego ou ganhando menos, ou os contratos estão suspensos, enfim, uma série de consequências advieram da pandemia.
eu posso interpretar que é uma força maior, um caso fortuito, e dizer, não vou cumprir o contrato? Será que é assim que a gente tem que interpretar? Bom, primeiramente, o que é caso fortuito e força maior? A primeira coisa que a gente precisa entender, a gente está falando de caso fortuito e força maior como se fosse o caso da pandemia. E eu vou explicar por que eu entendo que não é um caso fortuito nem força maior. Primeiramente, se a gente observar, no artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito e força maior, ele tem alguns requisitos, né? Por exemplo, a inevitabilidade, ou seja, inevitável, imprevisibilidade, é um fato imprevisível, a extraordinariedade, ou seja, uma coisa extraordinária, né, que causa uma onerosidade excessiva posterior, ou seja, quando o contrato foi realizado, estava tudo ok. Aí vem um fato extraordinário, imprevisível, inevitável, irresistível, ou seja, irresistível é insuperável, ou seja, uma absoluta impossibilidade de cumprimento do contrato. Aí a gente está falando de caso fortuito e força maior. E geralmente afeta uma das partes, que é o que gera revisão, o pedido de revisão do contrato lá do artigo 317 do Código Civil. Quando um contrato se torna excessivamente oneroso por fato imprevisível, a pessoa pode ir em juízo e pedir a revisão do contrato. A pessoa. Nós estamos em momento de pandemia. Ambas as pessoas no contrato estão sendo afetadas. Não tem uma pessoa sendo afetada, né? E uma coisa importante também que a gente precisa destacar é que, passada a pandemia, essa impossibilidade de cumprimento, ela voltará a existir. Então não é uma impossibilidade absoluta, é uma impossibilidade momentânea ou a necessidade de readequar esse contrato. Então, o que a gente pensa? A gente pensa o seguinte: se existe a pandemia, existem contratos em andamento, as pessoas precisam sentar e conversar. É a primeira coisa que tem que ser feita. Carol, mas isso você fala isso como se fosse uma coisa fácil. Realmente não é uma coisa fácil. Mas a gente entendendo que não é caso fortuito e força maior, fica mais claro para a gente ver que os contratos, eles vão permanecer, principalmente os contratos de trato sucessivo, que são aqueles contratos que tem uma prestação continuada, os contratos de locação residencial, contratos de locação comercial, contratos escolares, planos de saúde, lojistas de shopping. Todos esses contratos são contratos que são de prestações continuadas, eles se protraem ao longo do tempo, ou seja, eles permanecem sendo cumpridos e executados ao longo do tempo. Não é um contrato que você faz, compra, recebe e paga. Não é assim. Então, especialmente para esses contratos é que a gente tem que ter o maior zelo em tempos de pandemia, certo? Então, entendendo que pandemia, Covid-19, não é caso de fortuito nem força maior. Por quê? Por aquilo que a gente já explicou. Apesar de ser imprevisível, extraordinário, inevitável, as consequências, né, elas são inevitáveis, mas ele não é daquela situação em que é absoluta impossibilidade de cumprimento. Ele pode ser cumprido de outras formas. Então, o que prevalece é a necessidade de conversa, de diálogo e de preservar esses contratos, ainda que alterando ou ajustando as suas cláusulas. É isso que a maior parte da doutrina, ou seja, daquelas pessoas que estudam direito civil, vem entendendo, e eu concordo também com isso, certo? É importante destacar aqui que a gente tem que analisar a questão de forma prática, porque a gente está conversando com pessoas que estão vendo o vídeo para entender como resolver, ou pelo menos ter um norte de como tentar resolver a situação dos seus contratos, certo? Então a gente está procurando falar de uma maneira que não tenha tanto juridiquês. Então, a equivalência das prestações que a gente vai falar agora eu contratei, o contrato ia ser feito, prestado de uma forma X, eu ia pagar Y. Agora, com a pandemia, o contrato está sendo prestado de uma forma Z, ou seja, não é X, é Z, e eu estou com condição de pagar que não é Y, é W. Então, a situação mudou. Nessa situação, o contrato pode ser preservado? É a primeira pergunta. A segunda pergunta existe paridade de tratamento para que seja feita uma conversa, um diálogo, objetivando renegociar? Segunda pergunta que precisa ser feita.
A terceira pergunta que precisa ser feita é: esse contrato, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor ou é um contrato empresarial, onde parte do pressuposto que as partes são paritárias, ou seja, elas têm igualdade de condições, tanto técnicas quanto jurídicas, quanto financeiras, para lidar com as adversidades e regulamentar ali uma nova tratativa. A outra coisa que a gente precisa verificar também é a questão da posição contratual. Está havendo abuso da posição contratual? Está havendo uma tentativa de burlar por conta da pandemia? Está havendo uma tentativa de ter um oportunismo exagerado por conta da pandemia? Então são questões que a gente precisa pontuar, porque o que a gente precisa ter em mente é que o momento não é de oportunismo. Ambas as partes estão perdendo. Na verdade, o oportunismo ele não é uma coisa para a gente se pensar em tratos negociais, em contratos. Mas a gente sabe que a realidade não é assim. Existe a negociação competitiva, em que o oportunismo ele é bastante explorado, diferente da negociação cooperativa, que é um tema para outro vídeo, mas a gente não vai se desdobrar aí para esse ramo da negociação. Mas o que a gente está querendo dizer é que, em princípio, algumas coisas precisam ser avaliadas. E se há uma disparidade na prestação, se há um abuso da posição de quem está em melhor condição, ainda que esteja tendo prejuízo, sobre quem está tendo mais prejuízo, se existe a possibilidade da renegociação, tudo isso tem que ser sopesado, tá bom? E aí, a gente quer tratar com vocês aqui algumas dicas em relação a como lidar com os contratos nessa dificuldade que todos estamos enfrentando. A primeira dica que a gente traz é a renegociação, que todo mundo deve estar ouvindo falar, e todo mundo diz assim: ah, você fala isso porque é fácil, você está falando juridiquês, você não sabe. Não, eu também estou passando pela mesma dificuldade, né? Todos estamos enfrentando. Eu tenho filhas em escola, tem plano de saúde, tem condomínio, tudo isso faz parte da realidade, esteja com a pandemia ou não. E ninguém está alheio a essa situação. Então eu também estou fazendo parte desse grupo e eu também estou sentindo na pele os efeitos. Então a primeira coisa que a gente fala aqui como dica é a renegociação. E antes da gente falar das dicas, certo? Assim, pra gente não perder o foco aqui na abordagem que a gente estava traçando. Primeiro, entender um pouco como é que esses contratos eles se dão, né? Que a gente já falou aí. Traz efeitos para ambas as partes, obrigações, geralmente são consensuais, tem uma função social, devem ser pautados pela boa-fé. Esses contratos também eles têm caráter obrigatório, né? E porque prevêem que as pessoas que ali contrataram queriam daquela forma, então em regra ele deve ser cumprido. Em seguida, a gente falou das perguntas que a gente tem que fazer. É possível renegociar? Os contratos estão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor? É um contrato trabalhista? É um contrato entre empresas? Qual é o tipo de contrato que a gente está falando, tá certo? E lembrando que a gente não entende como força maior e caso fortuito, porque o caso fortuito e a força maior estaria ali naquela situação de impossibilidade absoluta de cumprimento, ou seja, irresistível, e que a gente entende que a pandemia é um momento transitório. E depois de passada a pandemia, principalmente nos contratos duradouros, que têm prestações continuadas, esses contratos eles vão permanecer e eles vão precisar estar readequados e depois voltar a funcionar como era antes ou de uma nova forma, certo? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre alguns contratos, que são os contratos que a gente escolheu dentro daqueles que mais as pessoas têm perguntado. São os contratos de escola e de saúde, né? Plano de saúde e educação, os contratos empresariais e especialmente os contratos imobiliários, locação residencial e locação comercial. Em todos, a nossa sugestão é que a renegociação é melhor do que a judicialização, ou seja, sentar na mesa, colocar as cartas na mesa, dizer qual é a situação e tentar negociar baseado naquilo que você sabe que você pode readequar e que você entende que o outro também pode, e ouvir uma contraproposta e se permitir essa dualidade, ou seja, você apresentar uma proposta, o outro uma contraproposta, até chegar no denominador comum, é o melhor caminho do que você simplesmente procurar o Poder Judiciário para resolver essa situação. Até porque a gente está vendo aí uma série de decisões
para um lado, para o outro, outras apáticas em cima do muro. Então, talvez, apenas talvez, judicializar não seja o melhor caminho nesse momento, né? Por outros fatores também que a gente vai comentar. Então, primeira coisa na renegociação que a gente queria dar como sugestão é que você não pode sentar numa mesa de renegociação para querer levar vantagem. Você está perdendo, a outra parte também está perdendo. Então, parta dessa premissa que você vai conseguir avançar. Se você for pelo outro caminho, que é tentar levar vantagem numa negociação extremamente competitiva, não vai levar a lugar nenhum. Talvez a renegociação nem seja o caminho para você, se você optar por essa posição, certo? O contrato é de longa duração. Além dele ser de longa duração, que são os contratos de locação, contratos escolares, plano de saúde, tem muito tempo aí, ele é contínuo, né? Você está sempre precisando daquele contrato e aquele empresário está sempre precisando de você para poder comprar os produtos e serviços dele. Existe um relacionamento, ou seja, além daquele contrato, existe um relacionamento entre as partes contratantes, né? Você geralmente tem aí um caso de uma pessoa que tá alugando uma sala de um padrinho, ou você tá alugando um prédio comercial para alguém da família, enfim, existe um relacionamento. Então é importante perceber isso, porque passada a pandemia, o relacionamento ele não vai acabar. Se for um relacionamento que seja, independentemente da sua vontade, um relacionamento eterno, ele não vai passar. Então pense bem antes de fazer uma proposta oportunista nesse momento. Que mais? Se você também vai precisar daquele serviço e renda quando terminar a pandemia, que é justamente os contratos duradouros, os contratos que têm um trato sucessivo, tá? Então, partindo dessa premissa para sentar numa mesa de renegociação e colocar as condições, sabendo que a outra parte, ela também vai estar sofrendo os prejuízos da pandemia. Para a renegociação dar certo, é preciso paridade. Ou seja, não basta um pai chegar e tentar negociar com a escola se a escola está irredutível. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então é nesse momento de pandemia que a sociedade precisa se unir. E aí vem a sugestão da Associação de Pais. E a gente tem como exemplo aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, o que aconteceu quando os pais da escola do Colégio Marista se uniram através de um grupo organizado, representado por 3 ou 4 membros que falaram em nome desse grupo, formando uma comissão, sentaram à mesa, se colocaram para uma negociação que antes não havia nem a possibilidade. A escola negou todos os pedidos de readequação da mensalidade escolar para todos os pais que pediram individualmente. A desculpa era a mesma, nenhuma negociação foi usada para que fosse dada uma resposta negativa genérica. E nessa negociação, através da comissão representando esse grupo de pais, foi possível uma resposta positiva da escola, né? A escola estava sofrendo um impacto social de que era uma das únicas escolas que não sentavam à mesa para conversar, né? Elas era uma imposição, nós não podemos e não vamos dar essa readequação da mensalidade escolar e ponto final. E mesmo com toda vamos dizer assim, a força, não existia um grupo organizado. Houve o grupo organizado, houve paridade, ou seja, as partes começaram a se tratar igualmente, porque a escola percebeu que se ela não mudasse, não retrocedesse um pouquinho para ouvir os pais e sentar para também perder um pouquinho, já que os pais também estavam perdendo, fazer uma readequação, ela provavelmente poderia perder muito mais. Então aí foi o momento que a escola sentou para negociar. Vejam como a paridade é fundamental, né? Um contrato sob a égide, ou seja, sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, mas que não dispensa a paridade, né? Quando a gente tem a pandemia, a gente percebe que não basta a gente não pegar o vírus, a gente também não pode transmitir, porque se a gente transmitir, a gente vai estar aumentando o tempo do problema. Aumentando o tempo do problema, todo mundo sofre igual. Então, é um momento que a sociedade está parando para ver que a individualidade, ela pode não ajudar
tanto quanto antes existia essa individualidade. Então, por bem ou por mal, a gente está tendo que se reorganizar e verificar a importância da associação, da coletividade, da sociedade organizada para enfrentar os problemas que afetam todos, né? A gente deu esse exemplo para falar da paridade de uma forma prática, né? A paridade é isso, conversar de igual para igual. Quando você tem as mesmas armas, ou seja, você tem a mesma força para sentar e negociar. Sem isso, realmente, a renegociação ela fica muito prejudicada. A terceira dica que a gente fala para essa renegociação é a formalização. Como assim formalização? Vai renegociar? Chegou a uma prévia proposta que agrada a ambas as partes, ou seja, um pré-acordo, isso precisa ser formalizado. É uma ata, é uma troca de e-mails, é uma assinatura, enfim, é preciso comprovar que existe uma necessidade não, que existe uma vontade das partes de renegociar. E como é que você comprova isso caso no futuro essa renegociação não tenha êxito? Através da formalização. Então pode ser uma ata, pode ser trocas de e-mail com ciente, com ok, com concordo, de acordo, pode ser mensagens de WhatsApp, mas desde que isso seja comprovado, demonstrado, para que no futuro, caso não haja renegociação, aí sim a alternativa seria outra, que a gente vai já falar sobre ela, certo? De preferência, sentar à mesa e montar uma ata com o acordo formalizado é a melhor coisa, certo? Mas os e-mails e as trocas de mensagens por WhatsApp, eles também podem servir como elemento de prova, principalmente se depois a parte fizer uso da ata notarial, ou seja, ela vai ao cartório, o tabelião vai certificar as mensagens, o horário, os telefones ali envolvidos naquelas mensagens ou os endereços eletrônicos, se for e-mail, e certamente tem um peso maior na apresentação de uma ata notarial do que prints de WhatsApp, prints de e-mail, certo? PDFs também. Bom, então formalizar é muito importante. E caso nada disso dê certo, aí sim o outro caminho seria a judicialização, ou seja, buscar o Poder Judiciário para que um juiz possa intervir nisso. Agora, a gente não recomenda isso de cara, por quê? Carol, a gente não está perdendo tempo? Não, não está perdendo tempo. Por quê? Você tem que ir para uma renegociação com vontade de fazer que o negócio do acordo aconteça, né? Não é fazer pro forma para depois entrar em juízo, não, porque isso aí realmente você vai estar perdendo tempo, é melhor nem fazer. Consequentemente, também sua ação já vai estar bem prejudicada. E eu vou explicar por quê. A jurisprudência hoje, ela é bastante variada em relação a esse tema dos contratos e da pandemia. Então você corre o risco de sofrer uma decisão que não vai resolver nada, você vai gastar dinheiro com custos processuais, ou você vai investir num profissional e que provavelmente você não vai ter êxito, porque é uma loteria. Se o juiz entender, como a maioria dos doutrinadores está entendendo, que não é caso fortuito e força maior, e você pedir a revisão do contrato para reduzir, vamos dizer, o valor da sua prestação que você paga e não apresentar nenhum comprovante, Carol, mas o meu contrato é Código de Defesa do Consumidor. Ok, seu contrato é Código de Defesa do Consumidor. Só que você se esquece de que hoje não é você que está sofrendo prejuízo isoladamente. A outra parte do contrato também está tendo prejuízos. Então os juízes vão ter muita cautela na hora de apreciar esses pedidos de tutela antecipada. Então, não se apresse em fazer a judicialização, porque talvez aí não seja o melhor caminho. Uma outra coisa também é a economia do país, ou seja, o judiciário está preocupado com os impactos depois dessa pandemia, se simplesmente se der uma outorga generalizada para não cumprimento dos contratos. Porque se sabe que não é o caso de não cumprimento dos contratos, mas de manutenção dos contratos, preservação desses contratos para a economia do país poder girar. Senão vai ser muito pior e a gente vai passar por essa situação com os prejuízos e com os contratempos e com os efeitos maléficos por muito mais tempo. Então, muito cuidado com isso. E uma outra coisa que a gente também queria dar como dica, terminando, é a questão de você pedir
fazer o pedido correto da tutela, né? Eu vou pedir para reduzir a mensalidade da escola do meu filho. Eu vou pedir para isso. Veja bem, será que o juiz vai dar? Então, o que a gente recomendaria? A utilização do artigo 381 do Código de Processo Civil, no qual existe lá, acho que é no seu inciso, deixa eu ver aqui, o inciso 3, que é o prévio conhecimento dos fatos, possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Ou seja, você pedir a prova antecipada ao judiciário para que aquilo ali possa justificar a sua ação posterior de redução da mensalidade ou não. Falando aqui do exemplo da escola, que é o que está muito latente na vida de todas as pessoas que têm filhos em idade escolar, né? Então, a produção antecipada de provas serve para isso, para que você consiga pedir a outra parte para a juntada de provas e, com isso, você analisar se você teria chances de êxito numa ação posterior para revisão contratual ou não. Isso evita sucumbência, isso evita perda de tempo, isso evita oportunismo e, particularmente, eu entendo como uma demonstração de boa fé da parte que tenta se fazer valer de todos os meios para sentar e negociar e depois, não obtida essa negociação, se cercar de todos os meios de prova para que depois ela possa fazer um pedido de tutela mais específico em relação ao contrato, e isso garante também que o pedido seja apreciado de forma mais rápida, porque não existe prejuízo em você pedir as provas para que posteriormente você ajuize a ação, né, ou não, ou que, enfim, o judiciário possa entender que você não está querendo simplesmente se beneficiar de uma situação. Você está querendo apenas readequar, reajustar aquela situação que antes era de uma forma, agora está de outra. Isso não vai durar para sempre, mas é transitório e é emergencial, ou seja, precisa de uma tutela. Caso você tenha passado por todas essas etapas aí que a gente sugeriu, que é a renegociação com a paridade, com a formalização, com a boa-fé, o espírito de cooperação e solidariedade, partindo da premissa de que ambas as partes estão perdendo. Então, pessoal, é isso o que a gente queria trazer para vocês. Na questão dos contratos de locação residencial, apenas para a gente finalizar, eu não vejo como uma possibilidade de pedir renegociação, porque está todo mundo dentro de casa, então você está fazendo uso daquele bem. Carol, mas eu estou desempregado. Mas já pensou se todo mundo que ficar desempregado ter um aval para não pagar aluguel? E a outra parte fica como? Ela vive daquilo ali. Ela tem aquilo ali como o meio de renda dela. Como é que fica a outra parte? Então a gente não pode pensar só no nosso lado. E aí a gente sai da base objetiva do contrato, que é aquela negociação, aquele prazo, aquele valor, aquela utilização daquele bem. Você está utilizando o bem e não quer pagar, né? É importante pensar também na outra parte, que nesse momento também está sofrendo uma série de prejuízos, e não é só você. E nem todos os fatos que estão alheios à base objetiva do contrato vão poder servir para revisar aquele contrato. É muito importante ter isso em mente. Contrato de locação comercial. O contrato de locação comercial, ele tinha uma previsão no regime jurídico emergencial e transitório desse projeto de lei 1179 para impedir o despejo por não pagamento, aquele despejo liminar da lei de locações por não pagamento. A lei foi sancionada com veto a esse artigo, então a gente não teve mudanças, então não pagou o aluguel, existe a possibilidade de despejo liminar, porque não houve alteração nesse regime transitório, que é essa lei, inclusive, que a gente postou hoje no nosso Instagram, que é a lei, não me lembro agora o número da lei, mas está lá no post de hoje, de 12 de junho de 14 mil alguma coisa, 12 de junho de 2020, a lei nova, que trata desse regime jurídico provisório, ou seja, transitório e emergencial das relações privadas afetadas pela Covid-19, certo? Sobre contrato escolar a gente já falou bastante nos exemplos que a gente colocou, espero que tenha esclarecido. Planos de saúde, contratos de planos de saúde.
A gente vai dar uma dica que todo mundo tem uma dúvida ou outra, mas caso haja outras dúvidas é só perguntar no direct pra gente lá no Instagram. Se a gente puder e souber, a gente responde. Mas assim, a gente queria dar um exemplo. Se caso a pessoa tenha um plano de saúde coletivo na empresa e fique desempregada, ela tem direito, se for demitida sem justa causa, a ficar nesse plano de saúde por até 2 anos, né? Existe uma lei específica que regulamenta isso e é importante que essa informação ela circule para o máximo de pessoas. Com relação aos financiamentos imobiliários, alguns bancos estão dando, vamos dizer assim, um prazo para prorrogar, para ajudar no pagamento das parcelas, tá? Também tem esse post lá no Instagram da gente, e se você não achar, é só ir no Instagram ou no site do Senado Federal, procurar financiamentos imobiliários e Covid-19, provavelmente você vai achar, ou até no Google mesmo você vai achar quais são os bancos que estão flexibilizando aí o prazo de pagamento das prestações de financiamento imobiliário. Contrato de shopping. Contrato de shopping, existe ali o lojista e o dono do shopping, né? Em tese há um equilíbrio porque ambos são pessoas jurídicas, ambos têm assessoria jurídica, ambos têm uma pessoa jurídica com sócios, com capital social, enfim, com condições de serem partes iguais. Às vezes não há, e aí precisa se demonstrar isso, principalmente quando o contrato é de adesão, ou seja, aquele contrato que não houve a prévia possibilidade de você fazer alteração das cláusulas, de você discutir, de você sentar e conversar para tornar aquilo de uma forma mais consensual. Quando existe o contrato de adesão, aí realmente fica meio prejudicada essa paridade no tratamento, mas em regra é um contrato de igual para igual, então valem as regras da renegociação, da autonomia privada, da liberdade de contratar, da liberdade de prever como vocês vão decidir a relação dali para frente. Existem as entidades de classe que provavelmente nesse momento têm um papel decisivo para auxiliar, né, nessa questão de gerenciar e organizar como ficarão os contratos. Geralmente nos shoppings tem contratos que tem uma parte do pagamento, né, do aluguel por forma variável, né? Eu acredito que essa forma variável, como não está tendo possibilidade de venda, não está tendo possibilidade de funcionamento, fica bem prejudicado. Então, eu acredito que é difícil manter o pagamento da parte variável, mas aquela parte fixa do aluguel, do condomínio, é preciso manter, porque, afinal de contas, a pandemia ela vai passar, as partes provavelmente desejam continuar, e caso não desejem, nesse caso, aí é preciso ver o contrato, ver a questão das penalidades de vencimento antecipado da dívida ou de não cumprimento do prazo contratado, né? Enfim, tem que ver tudo isso aí. Então, a assessoria jurídica aí nesse momento é fundamental. Que mais? Plano de saúde, escola, locação comercial, locação residencial, shopping. Eu acho que a gente já falou bastante, né? A gente já tá aí com 33 minutos. A gente vai postar esse vídeo no Instagram e também vamos postar no nosso canal do YouTube. A gente ainda não divulgou o canal do YouTube porque a gente ainda tá organizando os vídeos, né? Das dicas, enfim, mas... Enfim, como ficou muito longo, acredito que a gente vai postar lá e no Instagram a gente vai postar só uma parte, certo? Então, é isso, pessoal. A gente espera ter auxiliado um pouquinho aí no esclarecimento das dúvidas. Não tinha como ser um vídeo curto, eu espero que vocês entendam que o vídeo não tinha como ser mais curto do que isso, pra gente falar de tanta coisa em tão pouco tempo. E a gente só tentou pincelar, na verdade, né? A gente não adentrou no mérito, a fundo, com profundidade nos temas aqui abordados, tá bom? Então vamos lá, curtir o Dia dos Namorados, né? Abrir um bom vinho e ouvir uma boa música, porque essa sexta-feira merece, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um excelente final de semana e saúde para todos. Tchau!